Na igreja foi feito um chamado ao altar. O convidado subiu e perguntou se as pessoas queriam oração por cura, ou você sabe, qualquer coisa menos o Senhor. Ele confessou os pecados diante do altar. Eu estava lá, bem no final. Ele começou do outro lado, orando pelas pessoas, e meu padrasto estava bem ao meu lado. Então, finalmente ele chegou até meu padrasto, que estava do meu lado, e o nome dele é Wilson. Ele usava óculos. Ele orou por alguns momentos, e os óculos de Wilson simplesmente voaram da cabeça dele. Assim que ele finalmente chegou até mim e colocou a mão sobre mim, eu desmaiei. No momento seguinte em que voltei à consciência, eu estava em um oceano de luz branca. Bem-vindo a este episódio de Revelações do Céu. Você sabe, eu costumo dizer que isso vai te deixar de queixo caído, que isso é fenomenal, mas isso realmente é. Meu convidado hoje, Renato Duarte, teve 3 experiências de quase morte. 2 delas no inferno, uma no céu. O motivo pelo qual ele foi para esses lugares e o que aprendeu, principalmente no inferno, vão te edificar. Eu sei que isso pode parecer um pouco contraditório. Isso vai te fortalecer. No final deste episódio, você vai entender por que e como. Randy, é ótimo estar com você hoje. Muito obrigado por me receber. Randy, obrigado. Tivemos uma conversa muito boa antes. Quando falamos sobre o inferno, o muito boa no inferno parece até combinar. Mas sua história começa quando você ainda estava no ventre, então comece por aí se quiser. Isso leva a uma experiência na infância no inferno e depois, quando você estava na marinha, teve um vislumbre do céu. Então, o que aconteceu quando sua mãe estava grávida de você? Bem desde o começo, minha mãe ficou grávida fora do casamento comigo. Quando tinha 18 anos em Indiana, eu nunca conheci meu pai biológico. Quando ela estava com cerca de 8 meses de gestação, minha mãe decidiu pegar um ônibus da Greyhound e viajar para Houston, onde moravam a mãe dela e o padrasto, pelo que sei, para ajudar a cuidar dela. Minha mãe não tinha um emprego, então ela foi para lá para recebê-la. Você sabe, numa noite, minha mãe e minha avó estavam lá no trabasto terminar o trabalho. Ele trabalhava como segurança num bar em Pasadena. Enquanto ele trabalhava, minha mãe e minha avó estavam esperando numa cabine, numa mesa. Uma briga começou entre 2 homens no local, e um dos homens se aproximou e sacou uma arma para atirar no outro homem. Bem, ele errou e acertou minha mãe no pescoço, a cerca de 1 centímetro de uma artéria importante. A bala realmente, deixou uma cicatriz para a vida toda, na frente e nas costas. Então eles chamaram a ambulância, checaram meu pulso, o pulso da minha mãe e nos levaram rapidamente para um hospital, que eu acho que até hoje ainda é conhecido como o Hospital dos Tiros. Eles cuidaram de nós e salvaram nossas vidas. Isso me lembra, o versículo da Bíblia que diz: "Eu te conheci ainda quando você estava no ventre da sua mãe." Isso realmente me toca. Então esse é o meu começo. Sim, muita coisa aconteceu durante minha infância. Não exatamente uma infância feliz. Houve abuso envolvido nisso. Mas, bem jovem, eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Como isso aconteceu entre o abuso e a sua salvação quando criança? Sim. Então minha mãe se casou com um homem quando eu tinha cerca de 2 anos. E ele me adotou legalmente. É por isso que eu tenho o sobrenome Drawn hoje. Com ele era alcoólatra. E um homem muito cruel e abusivo. Ele me agrediu fisicamente e também agrediu minha mãe. Coisas horríveis. Bater, sangramento no nariz, você nomeia. Tudo isso aconteceu comigo. Eu acho que isso, em parte é por isso que, numa idade tão jovem, eu não conseguia expressar meus sentimentos. Eu internalizava tudo e guardava para mim. Então, até hoje, eu luto com isso. Mas mesmo assim, naquela época, graças a Deus, isso foi na década de 70, de alguma forma, eu comecei a pegar o ônibus da escola dominical. Eles geralmente iam aos bairros para buscar as crianças e levar para a igreja. Então, eu ficava, logo do lado de fora do nosso bairro, havia uma igreja batista. Eu amava aquilo. Comecei a ir à igreja batista. Eu sabia por volta dos 8 anos.
Ainda consigo me lembrar que havia um pastor convidado falando naquele dia. E ele perguntou se queríamos receber o Senhor como nosso Salvador. Naquela idade eu sabia que era pecador e queria aceitar. Cristo. Então, a partir daquele momento, fui salvo e cheio de fervor pelo Senhor. Sabe, por alguns anos na minha juventude, antes de meio que me perder no mundo. Sabe, quando criança eu fui ao inferno. E isso soa quase cruel no sentido de que eu fui abusado quando criança. Então, como uma criança, eu fui ao inferno. Isso levanta a pergunta: por que Deus permitiria isso? Eu lutei com essa questão por anos, mas, bem, Deus me mostrou que eu estava lá como uma pessoa salva, então nunca tive medo. Mesmo aos 12 anos, eu já seguia o Senhor. E agora entendo qual é o propósito de Deus. Saí para cantar canções de Natal com alguns amigos, e estava frio. Eu não tinha casaco naquela noite, então no meio da madrugada fiquei realmente doentenho. Meu espírito deixou meu corpo, e quando estava na forma espiritual, eu me encontrava em uma caverna profunda e escura, voando suavemente. Lembro de ver nas encostas das montanhas, celas de prisão embutidas, à minha direita. Continuei voando e cheguei a outro lugar. Lá embaixo no vale consegui ver esta grande massa negra pulsante na terra. Não tive medo. E sempre tentei descrever aquilo como enorme, do tamanho de um campo de futebol. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu, então era pré-adolescente. Mas isso foi aos 12 anos e cerca de 8 ou 9 anos depois, Deus finalmente revelou onde eu estava. Você sabe, sabemos em parte, vemos em parte, mas eu sabia que estava ali. Contudo, eu não entendia. Deus escondeu isso do meu conhecimento, porque a única ideia que eu tinha sobre o inferno, antes de ler a Bíblia, era que o inferno era apenas um lugar de fogo. Eu não havia feito a conexão entre as duas coisas. E qual foi o evento físico que causou essa experiência? O trauma. Bem, o evento físico. Eu saí para cantar canções de Natal e sei que fiquei gravemente doente no meio da noite. Naquela época, Deus permitiu que eu deixasse meu corpo para me mostrar essa revelação por um motivo que eu não entenderia até muitos anos depois, já adulto. Até hoje, sabe, isso não me assusta porque Deus não me deu medo em relação a isso. Bem, algo que você disse ressoa muito, que foi o fato de você não ter tido medo. Mesmo sendo uma criança com uma mente infantil, entrando no espaço do inferno, você foi um observador. Isso me mostra que o Senhor estava com você protegendo-o ao longo de uma experiência que, de outra forma, teria sido horrível. Absolutamente. Uau! Agora você cresceu e, eventualmente, teve tanto uma experiência no céu quanto outra no inferno. Conte-nos sobre essas experiências e como elas te transformaram. A experiência inicial quando criança e o que levou ao evento seguinte. Sim. Então, esse evento aconteceu quando eu tinha 12 anos. Eu continuei frequentando a igreja e seguindo o Senhor. Eu ainda não compreendia até anos depois, quando estava na marinha, e me atingiu como uma tonelada de tijolos o que tinha acontecido. Mas, aos 14 anos, eu estava com minha avó. Essa mesma avó. Ela estava casada novamente, então eu fui. Acho que passei a noite com eles. Fomos a uma igreja e no final do culto, eles fizeram um apelo no altar. Era uma igreja grande e eu nunca tinha visto nada parecido com o que estava prestes a acontecer. Mas o palestrante convidado subiu lá e começou a perguntar para as pessoas. Queria oração por cura ou, sabe, qualquer coisa, exceto o Senhor. Arrepender-se de qualquer pecado. Bem como um garoto de 14 anos, sim. Eu queria ir lá para confessar meus pecados, mas o tempo todo na frente do altar eu estava, bem no final. Ele começou do outro lado, orando pelas pessoas. Meu avô, por parte de pai, estava bem ao meu lado, e eu estava olhando, e a coisa mais estranha e peculiar começou a acontecer. 2 homens vinham atrás de cada pessoa que ele orava. Ele orava por elas, e essas pessoas desmaiavam. Eu pensei, isto é a coisa mais louca. O que está acontecendo? Elas apagavam. E então, como se as mulheres da igreja viessem e cobrissem a pessoa com um cobertor.
Isso continuou uma atrás da outra, e eu estava só perplexo. Finalmente, ele chegou até meu avô ao meu lado, e... o nome dele era... Wilson. Ele usava óculos, e eu me lembro que ele orou por alguns momentos, e os óculos do Wilson simplesmente voaram da cabeça dele. Isso foi em... Então, quando ele finalmente chegou até mim, ele nem teve tempo para orar. Assim que ele tocou sua mão em mim, eu desmaiei. No próximo momento de consciência, eu estava em um oceano de luz branca, como um mar de luz branca, e eu sabia onde estava. Essa luz era 1 bilhão de vezes mais brilhante que o Sol, 1 trilhão de vezes mais brilhante que o Sol. No entanto, não doía meus olhos. Era ofuscante, mas não me cegava. Essa luz era, eu diria, viva. A luz estava viva e pulsava com essa energia, como todo o poder dessa luz. Eu sabia onde estava e disse: se eu puder caminhar por essa luz, vou ver Deus. Então, continuei. Caminhei um pouco, antes de poder ir mais longe. Deus me colocou de volta no meu corpo, então ele me deu apenas uma visão do céu. E eu sei por que ele fez isso. Porque as coisas que ele me mostrou no passado, coisas que eu não sabia, ele me mostraria no futuro para me dar esperança. Ele vai me mostrar algumas coisas que são realmente terríveis, realmente assustadoras. Eu preciso dessa âncora. Então, Jesus me mostrou que estou aqui, passando por tudo isso por um propósito. Mas eu sei que o Senhor está lá e um dia vou entrar no Pai e ver o Pai. É interessante você dizer isso, Randy, porque essa é a cura, a parte da preparação. Ou a parte da cura, como você quiser chamar, já que muitos dos que entrevistei, que tiveram uma experiência no inferno, tiveram alguma forma, como conversamos, de TPT ou algum efeito residual de estar nesse inferno. Você sabe, como pode imaginar, é mais horrível do que uma zona de guerra porque é eterno para muitos dos que estão aqui. E então você teve esse tipo de experiência preparatória com o Senhor, se assim posso dizer, onde você experimentou o Senhor. Ele te equipou e te capacitou a superar talvez algumas das dificuldades de viver a experiência do inferno na juventude. Então, houve um evento futuro para o qual ele estava te preparando, e ele ia te mostrar. Você soube de outra pessoa que teve uma experiência no inferno. Ela havia escrito livros, tinha sido palestrante, e hoje está no céu. O nome dela é Maria Bagé, e foi uma pessoa importante para você entender. Você sabe, a experiência dela foi a revelação. E então, isso me atingiu como um caminhão de tijolos. Eu tinha cerca de 20 ou 21 anos, quando ouvi as fitas cassete dela e não a conhecia de ninguém. Então, absolutamente, a revelação começou a jorrar dentro de mim. E eu fiquei sem palavras, só chorar. Você finalmente teve alguém que meio que colocou a descrição, ou pelo menos um grau de empatia, ou entendimento sobre sua experiência. Sim, senhor. E você estava a caminho de outra experiência que te levaria ao inferno, e começou a se afastar do Senhor. Você estava, você sabe. Conte-nos sobre isso, por favor. Bem muito tola e ingenuamente, eu tinha. Você vê, eu servi quase 5 anos na Marinha, e saí aos 22 anos. Então, decidi tentar fazer as pazes com meu pai adotivo, e ele havia se casado de novo para dar um novo começo às coisas. Então me mudei com ele, sabe, mesmo com minha infância abusiva, apenas para perdoar e seguir em frente. Mas você sabe, por algum motivo eu tinha decidido. Simplesmente tive um pensamento louco, começar a usar drogas. Sim, um amigo me deu certa droga, da qual prefiro não falar, mas eu, acidentalmente, de forma ingênua, tomei 8 vezes a dose que deveria ter tomado. Você sabe, uau! Porque usei a droga, eu estava impaciente. Queria me sentir bem e sentir os efeitos. Sim, eu a tomei outras 8 vezes ao mesmo tempo. E primeiro, eu me senti ótimo, sabe? Então, em algum momento, no meio da noite, fui para a cama e adormeci, e meu espírito deixou meu corpo novamente. No próximo momento de consciência, estou em um poço, em um lago de fogo. O rugido do fogo era ensurdecedor. Poderia estourar seus tímpanos. Eu estava parado no fogo dentro do fogo, e era como um desfiladeiro do inferno. É a única forma que consigo explicar.
O rugido do fogo era mais intenso que qualquer coisa na terra e minha audição. Tudo estava mais aguçado no reino espiritual. Eu sabia exatamente onde estava e sabia o que tinha feito. E sabe, se isso não fosse ruim o bastante, eu olhei para o outro lado do poço e vi um grande demônio. Senti que ele tinha sido designado para mim. Era como um chefe do poço. Não sei. Algo dentro do meu espírito me disse que ele estava designado para aquela parte do inferno, provavelmente para me torturar. Ele estava a uma boa distância de mim, mas sobrenaturalmente, meus olhos se ajustaram como se eu estivesse usando um telescópio ou binóculos, e meus olhos se fixaram nos olhos dele. Ele sabia que eu estava ali e eu sabia que ele estava ali. Não sei como descrever isso, Randy. Farei o meu melhor com palavras humanas. Ele é muito grande. E não sei quão alto. Enorme. Ele era uma criatura, uma aberração. Estava coberto de fogo, chamas, mas isso não o consumia. Era como se ele se alimentasse do fogo. Não sei como explicar isso. E naquele momento, sabe, eu disse, estou atrasado demais. Você sabe, Deus me deixou passar por isso. Eu disse, estou atrasado demais, e gritei em terror, o mais alto que pude. Jesus! A próxima coisa que sei, estou na minha cama e me levanto. É apenas confuso e atordoado. Uau! Você teve uma experiência no inferno com o lago de fogo sendo... uma experiência que você nunca tinha vivido antes? Não, senhor. E você teve esse demônio que foi designado para... Como esse demônio se parecia? Como ele apareceu? Bem, eu imagino algo do tamanho, digamos, do incrível Hulk. Uma figura grande e imponente. Muito intimidadora. Não sei quão grande ele era. Apenas um grande demônio. Ele estava a uma boa distância de mim. E foi aí que meus olhos se ajustaram e travamos o olhar. Nos olhos dele, a única maneira que consigo descrever é que parecia chamas. Que ele estava consumido pelo fogo, mas isso não o afetava. Ou se estava machucando-o, não sei, mas ele estava consumido em chamas. E eu sei que ele estava lá. Sabe, e cravou os olhos em mim. E eu me senti como uma mosca presa em uma teia de aranha. Você o descreveu como um chefe das apostas. Você foi descrito antes quando criança que viu essas celas. E esse, chamado chefe das apostas, parecia ter responsabilidades. Meio que como um guarda de prisão de uma área particular do inferno. Nessa parte do inferno não vi mais ninguém. Era um desvio em algum lugar, e eu não via outras pessoas. Era apenas eu sendo coberto de chamas. Mas o rugido do fogo era ensurdecedor. Sabe, se você pudesse ouvir, isso simplesmente mataria você e estouraria os seus tímpanos. Mas, milagrosamente, Deus, não me permitiu sentir dor ou calor, então isso foi o que acho que ajudou a manter minha sanidade. Antes de eu simplesmente ficar totalmente histérico. Mas Deus me protegeu daquela parte. E você sabia o suficiente para clamar o nome de Jesus. Eu gritei, Jesus. E nesse ponto, o que aconteceu? Bem, então eu acordei na minha cama na manhã seguinte. Apenas aterrorizado, sem saber onde estava. Clamando a Deus. Fiquei no meu quarto durante um tempo, obviamente para recuperar o juízo. Eu estava histérico. Meu pai, minha madrasta e minha meia-irmã moravam lá também, então eles nunca me ouviram. Eu era apenas um eremita no meu quarto. Nos dias seguintes eu estava dirigindo ou em algum lugar e eu realmente escutava os sons do inferno novamente. O fogo. Isso. Traumatizava-me novamente. Só de ouvir o rugido. Uau! E eu tinha desculpe. Eu tinha internalizado isso porque, novamente, não gosto de compartilhar meus sentimentos ou pensamentos com as pessoas. E então não sabia com quem falar. Quero dizer, o que você vai dizer? Com quem você vai falar? Não conhecia ninguém, sabe? Não é uma conversa casual. Sabe, eu estive no inferno e vi o lago de fogo. Fui confrontado por uma figura demoníaca.
Apenas não é algo que surge durante, o jantar ou o que for. Mas então você estava quando retornou disso? Obviamente você era o proverbial filho pródigo de certa forma. Você teve uma overdose que o levou a este lugar, possivelmente. É por isso que chamamos de vida após a morte. Sabe, isso soa como uma overdose enorme. E então Deus deve ter te salvado disso, porque você, obviamente, se recuperou. E o que aconteceu com a sua vida? Quero dizer, você mudou, foi transformado ou continuou, naquele estilo de vida que, quase te matou. Bem, eu, claro, voltei para o Senhor, mas, de vez em quando percebia que quando não ia à igreja ou não lia a Bíblia, eu acabava voltando para o mundo depois de tudo aquilo. Então Deus estava mais uma vez me mostrando que tudo se resume a Jesus. Você sabe? O céu, nosso relacionamento, nossa vida. Tudo volta para Jesus. Quando tive aquele vislumbre do céu, foi por causa de Jesus. As 2 vezes que estive no inferno, foi tudo por Jesus. Eu continuei a crescer assim, e às vezes caía de volta no mundo e esquecia disso. Deus chamava minha atenção e me mostrava outras coisas. Graças a Deus, sabe, Ele me salvou. E eu realmente, estou vivendo para Ele. Sim, você está. Eu sei. Consigo ver isso em você, Randy. Isso brilha em você. Randy, isso brilha em você. Você disse que Ele revelou algumas coisas para você. Pode compartilhar uma das mais profundas que Ele te revelou? Bem, sabe, eu lutei com isso por muitos e muitos anos. Décadas, sem realmente entender. Mas eu, por anos, o que realmente despertou meu interesse. Comecei a assistir ao programa do Sandro Rocha na TBN. Eu vi os testemunhos das pessoas e percebia como aquilo ajudava as pessoas e pensei, uau! Então percebi que Mary Kay Baxter estava lá. Eu sei que você esteve lá e tinha um senhor, Ron e Glenda Pires. O Ron realmente morreu na mesa de cirurgia e foi para o céu com o Senhor. Fiz algumas pesquisas. Eu adoro o Ron e a Glenda. Na verdade, eles moravam no leste do Texas. Então entrei em contato com eles e nos tornamos amigos. Sim, e o Ron já foi para a casa do Senhor, mas ainda mantenho contato com a esposa dele de vez em quando. Então, como meus heróis lá, você sempre foi um dos meus heróis. Meus 2 convidados favoritos lá foram você e o Ron. Sabe, Randy e Ron. Mas o que aprendi com isso? Deixa eu pausar um pouco. Desculpa, preciso dizer, Randy. Você é um dos meus convidados favoritos. Você sabe, o Sandro Rocha é um amigo meu. Ele é uma pessoa fenomenal. Ele é ainda mais, se é que pode ser, gentil e atencioso pessoalmente do que, como é retratado na tela. Ele ama o Senhor e é profundamente devotado ao Senhor Deus. Ele é, claro, um judeu messiânico também. Fico feliz que ele tenha ministrado a você. Estava conversando com ele outro dia e disse, sabe, Sid, você realmente abriu o caminho para essas histórias, permitindo que nós compartilhássemos a nossa. Caso contrário, estávamos meio escondidos, pois essas histórias eram vistas como coisa de maluco, sabe? Quase como se nossa legitimidade fosse questionada. É que Sid, eu acho, apresentou muitas dessas histórias. Então, as pessoas começaram a pensar, ei, tem algo aqui. Isso foi o que deu início a algo. Não percebi isso na época, mas assistindo ao programa do Sandro Rocha e vendo os convidados lá, meio que acendeu um fogo no meu coração, eu acho. Tipo, talvez eu possa fazer algo. Então, alguns anos depois disso, tive um jovem colega de trabalho. Estava conversando com ele uma noite ao telefone. Ele estava passando por alguns problemas e não era salvo. Ele nunca havia aceitado Cristo como seu Salvador. Então acredito que foi a primeira vez que compartilhei meu testemunho, uma parte da minha história, com esse jovem por telefone. Disse a ele que o céu é real, o inferno é real e Jesus me salvou do inferno. Ele aceitou e eu o conduzi em uma oração. Ele aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Sabe, nós vencemos o inimigo com a palavra e nosso testemunho. Eu conduzi esse jovem a Cristo. Desligamos e eu fiquei parado ali. Fiquei muito feliz
E então desabei em lágrimas por Deus ter me permitido ajudá-lo. De vez em quando, reflito sobre isso. Sabe, provavelmente nunca estarei num grande palco ou assim, nem falando para multidões enormes. Mas sou bom em conversar um a um com as pessoas que estão machucadas. Se eu tiver a oportunidade de compartilhar minha experiência, isso as ajuda. E é por isso que estou aqui hoje. Só para que as pessoas saibam que se houver só uma pessoa assistindo ao seu programa que esteja lutando e nunca aceitou Cristo como seu Salvador, você tem tudo a ganhar e nada a perder. Jesus é o único caminho para o céu. Jesus é o único que pode nos salvar do inferno. Mais recentemente, Deus conseguiu me usar de novo. Em julho passado, estive conversando com Dona Júlia. Acredito que você conheça a Dona Júlia e o David, sobre tocar na vida após a morte. Durante a entrevista com ela, fiz isso pelo Espírito Santo. Ele me levou a fazer isso por uma razão ou uma razão principal, para compartilhar meu testemunho. Eu esperava poder compartilhar esse testemunho online para ajudar um colega de trabalho meu que estava passando por dificuldades. Ele tinha muitos problemas. Ele era um viciado em heroína e de vez em quando ele se entregava e faltava ao trabalho. Eles o traziam de volta, mas ele não conseguia se livrar da dependência. Eu tentava sempre oferecer palavras de incentivo quando podia. Lembro de ter lhe dito uma vez: olha, não seja um idiota como eu. Eu me referi a mim mesmo assim, dizendo: você sabe, não use drogas. Não cometa os mesmos erros que eu. Confie no Senhor. Conversávamos sobre o Senhor ocasionalmente. De qualquer forma, fiz a entrevista com Dona Júlia e normalmente ela dizia que levaria de 3 a 6 semanas para ir ao ar. Mas o marido dela agilizou tudo muito rápido. Acho que em apenas uma semana. Então enviei o link para o meu amigo para que ele pudesse assistir. Eu disse: ei, quero que você veja este vídeo porque estava pensando em você. Estava preocupado contigo. Ele assistiu e me mandou uma mensagem. Obrigado, Randy. Ainda guardo essa mensagem. Isso abriu meus olhos. 3 dias depois, cheguei ao trabalho e descobri que ele morreu de overdose. A avó dele foi quem o encontrou. Uau, ele assistiu no momento certo. Eu vinha lidando com isso desde julho, mas graças a você, porque eu estava vendo outro de seus vídeos, quando você falou sobre como o cérebro pode permanecer vivo por até 6 minutos, clinicamente, após a morte. Isso me dá esperança porque eu dizia ao meu amigo, tipo, olha, se você estiver, basta chamar pelo nome de Jesus, Jesus vai te salvar. Então espero que no processo de morrer o Senhor tenha se lembrado dele e que ele tenha clamado pelo nome do Senhor. E o Senhor, ele está no céu, então graças a você, você realmente me trouxe um pouco de paz no coração, porque sabe, eu o amava e ele se foi. Bem tudo que você me disse que o Senhor acelerou você conseguindo compartilhar sua história com ele. E é através de uma sequência de eventos meio incomuns. Você estava trazendo essa luz para ele. Sabe, Deus claramente esteve com esse homem. E sim para aqueles de vocês que perderam um ente querido e que não estavam com o Senhor. Você sabe, eu costumo dizer que Deus quer salvar essa pessoa mais do que ela quer ser salvar. Esse intervalo entre a definição clínica de morte, o momento em que o coração para, e o cérebro, que para em seguida porque o fluxo sanguíneo do coração não chega mais até ele, faz com que o cérebro ainda tenha algum grau de circulação por um tempo. Mas em questão de segundos ou minutos, o limite é de 6 minutos no máximo. Essa pessoa pode ter algum grau de lucidez. E aí, sabe? Só Deus sabe. Isso é incrível. Você tem uma humildade em você, Randy, que eu adoro, porque sabe, eu vejo como o Senhor tem amolecido seu coração através dessas experiências. Você disse algo mais cedo, antes de começarmos este programa, sobre o que percebe, como a razão pela qual Deus o levou por todas essas diferentes experiências. Há algo que une tudo em termos do porquê Deus tão jovem o expôs ao inferno, depois ao céu e depois mais tarde ao inferno novamente. Então, nos conte sobre isso, se puder. Bem sabe, eu tenho 55 anos e Deus eu finalmente estou entendendo as coisas, sabe? Mas antes tarde do que nunca.
mas o que o Deus estava me mostrando e me ensinando. E eu finalmente aprendi que é sobre o um. Como eu estava conversando com você mais cedo, sabe que eu sou um veteranano. Eu amo documentários de guerra, ler livros sobre guerras e meu soldado favorito de todos os tempos foi Desmond. Sabe, um objetor de consciência, mas não era um homem grande e alto, sabe, magro como eu. Mas, ele era tão corajoso. Ele nunca, buscou os holofotes, ou quis nada. Ele entrava em batalha, atrás das linhas inimigas, com a morte à sua frente. Ele se arrastava nas cavernas inimigas, e antes de entrar nas linhas inimigas, ele sempre orava, Senhor, apenas mais um. Então, eu meio que adotei essa filosofia para mim mesmo. Tipo, Senhor, apenas mais um. Se só uma pessoa puder ser ajudada, então eu acredito que esse é meu propósito. Tipo, Senhor, apenas mais um. Deixe isso ajudar alguém de alguma forma. É assim que ele nos vê, não é? Ele não nos vê em massa. Ele nos vê. Essa foi minha experiência quando eu o vi. Eu pensei que era a única pessoa no mundo para ele. E é assim que ele vê cada um de nós, de uma forma exclusiva. Como se fôssemos a pessoa mais importante do mundo. Obviamente, ele faz isso por todos. Mas é assim que ele nos vê. E só Deus pode nos ver assim. Eu estava tentando lembrar o nome do filme que era sobre sua história e não conseguia lembrar. Você se lembra? Hacksaw Ridge. Ok, isso mesmo, Hacksaw Ridge. Ótimo filme se quiserem voltar e ver a história dele. Ele foi um objetor de consciência, mas serviu. Ele só não queria entrar em combate. E você sabe? Foi de tirar o fôlego. Ele salvou, acho que cerca de 75 homens, amigos e inimigos. Ele até salvou o inimigo, o que foi incrível. Ele salvou vidas japonesas. Que homem humilde e divino. Sabe, fazendo isso um a um. E eu acho que até certo ponto, seus companheiros de tropa nem iam para a batalha até que Desmond orasse, sabe? Antes de entrarmos em combate. Então esse é o tipo de homem que queremos. Sim, amém. Bem, estamos chegando ao fim aqui. Uma das minhas partes favoritas deste programa é quando posso pedir aos nossos convidados que orem pelo público. Eu realmente acredito, Randy, que quando você ora, muitas pessoas serão libertas de vícios de todos os tipos. Curadas. E também tem aqueles que eu só tenho essa impressão. Às vezes só tenho essa impressão. Às vezes eu falo isso, mas sinto que... E isso pode ser você, que teve pesadelos. Você tem esse medo de não ir para o céu, de ir para o inferno depois que morrer. Vamos esclarecer isso para você, dando-lhe a oportunidade de saber com certeza que você vai para o céu. Mas sinto que há tantas pessoas assistindo agora, Randy, que estão com medo. Eu sinto que o Senhor tem uma unção sobre você para orar, para libertar esse medo de terem ido ao inferno, para libertar esse medo de muitos que estão assistindo agora. Você poderia, por gentileza, orar pelo público? Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Querido Pai Celestial, primeiro quero apenas agradecer o Senhor por Randy e sua família. Peço que o Senhor continue abençoando o ministério que confiou a ele, que ele se espalhe pelo mundo afora. Eu oro por todos que estão assistindo a isto. Por favor, Senhor, assim como tocou o meu coração, toque o coração de cada um aqui. O Senhor não faz acepção de pessoas, Jesus. O que o Senhor fará por mim, Randy, o Senhor fará por todos. Sua palavra diz, clame ao nome do Senhor e será salvo. Então, aqueles que talvez nunca confiaram no Senhor, confiem nele. Ele é tudo. Somos tudo com ele e nada sem ele. Sua palavra diz que o Senhor deseja que ninguém se perca, mas que viva com ele para sempre. Então Deus, e também especialmente pelas pessoas que estão sofrendo, que são afetadas por drogas ou estão sendo abusadas, ou qualquer coisa que esteja afetando-as, Senhor, toque seus corações, suavize-os. Eu sei que o Senhor se revelará. Sua palavra diz para se achegar a você, e você se achegará a eles. Então, Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque seus corações. Deixe-os se aproximar de Jesus.
que tenham fé e confiança somente no Senhor Jesus, assim como Randy e outros de seus espectadores. Agradeço-te por este momento em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Randy. Sim, no começo do programa, gostei do seu nome, Randy. Conheci muitos Randys? Bem, esta tem sido uma história absolutamente fenomenal. Ainda não terminamos. Sei que muitas pessoas foram abençoadas por isso e agradeço pelo seu serviço, aliás, Randy, ao nosso país. E ainda há. Acredito que pode haver algumas pessoas que pensam: eu não sei. Deus quer que você saiba que ele foi à cruz por você. Ele poderia ter chamado legiões de anjos para salvá-lo da cruz, mas ele foi voluntariamente por você. Você deve ter a certeza de que o possui. Essa certeza é o relacionamento que você tem com ele. Ele deseja isso desesperadamente. Ele foi à cruz para que pudesse assumir sobre si as consequências dos nossos pecados para aqueles que o confessassem como Senhor e Salvador. Sim, Senhor. Se você está assistindo isso agora, eu o convido a orar comigo. Ou seja, você vai reconhecer que pecou. Todos nós pecamos. Você precisa de perdão por esses pecados. E a única pessoa que pode fazer isso, a única que pode suportar as penalidades por isso, é Jesus, pelo que ele fez na cruz. Então apenas ore algo assim: querido Senhor Jesus, peço seu perdão. Eu pequei contra ti e contra outros. E peço que me perdoe pelo que fizeste na cruz por mim, ao sacrificar-te para expiar pelos meus pecados. Peço-te, querido Senhor Jesus, agora que te torne Senhor da minha vida. Eu entrego tudo e te convido a tomar posse de mim com teu Espírito Santo, a guiar-me todos os dias da minha vida e a me proteger para que eu possa caminhar pelo caminho estreito e encontrar-te face a face um dia. No céu eu entrego minha vida agora em tuas mãos, por ti e somente por ti, e pelo propósito que tu ordenares para mim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, se você orou isso sinceramente, confessando-o como seu Senhor, a palavra de Deus diz que você está verdadeiramente salvo. Isso não significa que você foi feito perfeito, porque você precisa caminhar, e isso é chamado de santificação. Isso não significa que você foi feito perfeito da noite para o dia. Não, ele é perfeito. Ele é o Santo. Jesus Cristo, o Deus, é o único que é perfeito, mas sua justiça foi imputada a você. Isso significa que ele te deu algo novo, vida. Jesus disse a Nicodemos, um sacerdote que chamava isso de novo nascimento. Quando seu espírito ganha vida, você é uma nova criação. Paulo falou sobre isso na Bíblia. Você é uma nova criação. Seus pecados foram removidos tanto quanto o leste está do oeste. Esquecidos. Quando passei pelas revisões de vida no céu, vi alguns momentos em que não segui Jesus, mas eles não foram condenatórios. Em vez disso, mostravam a graça de Jesus Cristo em minha vida. Quando voltei, consegui lembrar de cada detalhe no céu, cada folha de grama, exceto pelas revisões de vida, onde Jesus me mostrou onde eu havia falhado, porque, conforme Jesus me explicou, ele havia removido essas falhas tanto quanto o leste está do oeste. Então não olhe para trás, não volte atrás. Se existe um relacionamento que te prende ao passado, você sabe que isso não é saudável. Busque um relacionamento saudável. Você pode visitar myfamilyworldwide.org, pode participar de um encontro na minha família, se conectar a um grupo, encontre uma nova família. Vá a uma igreja perto de você, uma que acredita na Bíblia e pregue a partir da Bíblia. Mergulhe na comunhão para que possa crescer. Leia sua Bíblia continuamente, ore continuamente como Paulo disse, sem cessar. Isso significa ter uma conversa com o Senhor. Não torne isso difícil. Apenas peça a Ele sabedoria para saber o que fazer. E então essa é a caminhada. Essa é a caminhada em Cristo. Então, Randy, essa foi uma das entrevistas mais maravilhosas que já fiz. E agradeço muito a você, meu amigo e irmão. Eu ia dizer meu novo amigo. Confio que essa amizade continuará. E rezo por bênçãos sobre você. Deus te abençoe e a sua família. Muito obrigado, Randy. Obrigado novamente. Obrigado novamente. Então, aqui está a boa notícia. Se você está em Cristo Jesus, alegre-se, porque o céu está no seu futuro. Cuide-se e Deus te abençoe. Obrigado por ouvir.
Por favor, curta e se inscreva, e se quiser mais informações, visite nosso site em Randic.org, onde nossa missão é simples: compartilhar a grande notícia do amor de Deus.